Olá a todos, meus irmãos, que Deus vos ilumine e que a luz do Senhor que vem sobre ti possa resplandecer em todos ao teu redor para a glória do Senhor, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, em tudo que você fizer, a luz do Senhor possa brilhar intensamente sobre você e sobre tudo que você faz. Que o Senhor te abençoe, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube. Eu sou o Pastor Luiz, a você que está pela primeira vez, muito prazer. E aos irmãos que já são inscritos do canal, já têm acompanhado as orações, sejam todos bem-vindos. Escute, há um poder sobrenatural nas nossas orações. Eu vou repetir, há um poder sobrenatural nas nossas orações. E nos próximos dias eu vou estar trazendo aqui esse direcionamento do Espírito Santo para cada um de nós, para que possamos estar fundamentados em Deus nas nossas orações. E para cada momento de direcionamento do Senhor que fizermos aqui, nós vamos orar para que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre para a glória do Senhor. Tá certo? Se inscreva, você que está aqui pela primeira vez, ative as notificações e a partir de hoje vamos caminhar juntos na fé. Desde Gênesis a Apocalipse, nós vemos homens e mulheres de Deus que mesmo em momentos de adversidade ou em momentos de paz, mantiveram uma vida de oração e uma vida de comunhão com o Senhor e obtiveram resposta, porque a Bíblia garante que as nossas orações são dignas de resposta quando oramos firmados no propósito de Deus. E como que você ora firmado no propósito de Deus? Quando você conhece o propósito de Deus para a sua vida. Não conhecer o propósito de Deus para a sua vida te faz orar de forma errada. E uma vez o Senhor bem instruiu: recebestes mal, porque pedistes mal? Porque pedistes para o vosso próprio deleite. Então, quando pedirmos algo para o Senhor, não tem que ser simplesmente para o nosso deleite, mas para a glória dele, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja conhecido. Aprende o primeiro ponto que o Senhor manda te falar. Tudo que você pedir para Deus, se não for para glorificar o nome do Senhor, se não for para tornar o nome do Senhor conhecido e vidas serem restauradas, é melhor que a gente nem ore, porque Deus não vai responder esse tipo de oração. Por exemplo, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 18, e depois dessa palavra eu te convido a orarmos para que o Senhor abençoe o seu dia, você que está saindo para trabalhar, ou já está no trabalho, ou está chegando do trabalho, eu não sei que horário você vai estar me ouvindo, mas depois de que eu ler esse trecho da Bíblia, nós vamos fazer então a nossa oração. Não tem coisa melhor que orarmos convictos daquilo que estamos orando. E a primeira dica que eu trago para vocês aqui em Lucas 18, capítulo 18, no verso 1 diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O título diz a parábola do juiz iníquo. Verso 1, Lucas 18, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A primeira coisa que nós precisamos aprender: a oração é um dever. Pesa sobre nós o dever de orarmos, o dever de buscarmos, não a vontade, mas o dever. Por que o dever? E nunca esmorecer, como ele diz aqui. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então orar não é se eu quero ou se eu não quero. Não é se eu estou com vontade. Toda vez que você diz assim, eu não estou com vontade de orar, é porque você está agindo pela carne. Porque a carne determina a vontade, o espírito determina o dever. Preste atenção nisso. A carne sempre vai olhar para a vontade. O espírito não olha para a vontade. O nosso espírito olha para o nosso dever de nos aproximarmos do Senhor. E a oração é a principal chave de acesso à presença do Senhor. A oração é o princípio de uma vida com Deus.
Você pode prestar atenção, as maiores mudanças das nossas vidas começaram com uma simples oração. Se você olhar na Bíblia, as maiores mudanças em Israel, as maiores mudanças na vida de homens e mulheres de Deus se deram por causa de um princípio de oração. Um exemplo, claro, é o exemplo de Daniel, quando o anjo do Senhor vem para ele e diz assim: Daniel, foi por causa das tuas palavras que eu vim. Olha só, foi por causa das tuas palavras que eu vim. E ele disse, o anjo diz, desde o princípio que aplicaste o coração a humilhar-te e a compreender-te perante o teu Deus. A palavra humilhar quer dizer que nós estamos nos colocando em confiança em Deus. Então isso remete a uma humildade, a reconhecer a grandeza de Deus. Só ora de fato, de verdade, quem reconhece a grandeza do Senhor. Então por isso que o Senhor Jesus fala o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Porque vai ter momentos que você vai querer esmorecer. Talvez agora, enquanto eu estou falando com você, talvez neste momento tenha pessoas que estão passando por momentos, por adversidades, e você já pensou em esmorecer. Esmorecer é diminuir o ritmo, é diminuir a força. Mas o Senhor Jesus diz, tem recompensa para a tua oração. É um dever. Deus recompensa a tua perseverança. Diz no verso 2 então, aí ele contando sobre esse juiz, verso 2 de Lucas 18. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Olha o que ele diz, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha o que ele diz. Então veja que o Senhor ilustra a história desta viúva que ia ter com um juiz que não temia Deus, não respeitava homem algum. Então ela ia ter com esse juiz e pedia para ele, faz-me justiça contra o meu adversário. Mas ele dizia, eu não vou fazer justiça, porque ele não temia Deus, ele não respeitava homem algum. Então como que aquela viúva sozinha, sem recurso, sem um marido, ia conseguir atrair a atenção do juiz? Mas aí o Senhor Jesus disse, veja o quanto essa mulher perseverou. Então ela voltava todo dia e sempre insistindo, até que o juiz disse, ainda que não tema Deus, não respeito homem algum, todavia quando esta viúva me importuna, hei de lhe fazer justiça para que não volte e me moleste mais. Então o Senhor Jesus diz, olha no que diz o juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? É isso que você tem que entender. Você é um escolhido de Deus. Não pare de orar, não pare de clamar, não pare de confiar na resposta do Senhor. E o Senhor Jesus diz, ainda que pareça demorado em defendê-los, né? No verso 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clame dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Essa frase, pareça demorada em defendê-los, quantas vezes você e eu oramos por algo, pedimos ao Senhor para que o Senhor trouxesse uma resposta, para que o Senhor trouxesse uma provisão, para que o Senhor trouxesse um milagre, um direcionamento, e quantas vezes pareceu que Deus não iria responder. E quando parece que Deus não vai responder, somos tentados a parar de orar. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo, não pare, não cesse. Há poder na sua oração, há poder no seu clamor, há poder nas suas palavras que você coloca diante do Senhor quando você apresenta a tua vida.
O que você tem clamado ao Senhor? Ele fala que não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama de dia e de noite. O que você tem clamado? O que você tem clamado a Deus? É pelo seu casamento? É pelo seu trabalho? É pelos seus negócios? É pelos seus filhos? É pela sua saúde? É pelas suas finanças? O primeiro ponto que Deus manda tratar com vocês é: oração é um dever. Está na Bíblia, está na sua Bíblia, você pode acompanhar. Oração não é se eu quero ou se eu não quero. Pesa sobre nós o dever de orarmos. Sabe por quê? Porque é o primeiro acesso. A chave, a oração é uma chave de acesso à presença do Senhor. E quando nós oramos convictos de que Deus nos atende, quando temos convicção, não ore por orar, não ore de qualquer jeito, não ore de qualquer maneira. Tenha convicção e temor de Deus, que quando você ora, o Senhor tem uma resposta, e ainda que a resposta não seja o que você está esperando. Isso é um outro ponto que nós vamos tratar mais para frente sobre isso. A oração que você faz, muitas das vezes Deus responde algo que não é o que você estava esperando. Mas a oração, quando nós falamos com Deus em oração, nós estamos expondo a Ele a nossa vida. Depois que você termina a oração, você tem que esperar o direcionamento do Senhor. Com esse direcionamento virá o milagre. Amém? Nós vamos orar agora e vamos agradecer ao Senhor por essa revelação. E nas próximas orações e ministrações, nos próximos dias, eu vou estar ministrando e ensinando mais sobre isso, tá? Há um poder sobrenatural nas nossas orações. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, por esta revelação que vem sobre nós, que vem sobre as nossas vidas. O Senhor está levantando homens e mulheres que oram, que clamam, que buscam por uma resposta, por um direcionamento, que buscam por uma direção para as suas vidas, para as suas famílias. Quantos, ó Senhor, estão passando por tribulações, por adversidades, mas por não saber o poder da oração, por não saber o poder do clamor, Senhor, vão se afundando cada vez mais. Mas eu não sei aonde está chegando esta oração agora, mas todos que estiverem orando comigo, Senhor, abre o entendimento, abre, Senhor, a visão espiritual, para que essa pessoa compreenda o poder de orar, o poder de clamar e o poder de buscar a Tua misericórdia. Assim eu oro com todos. Em nome do Senhor Jesus, dá a resposta, ilumina os caminhos e faça com que a vida desta pessoa tenha um testemunho glorioso para a Tua honra e Tua glória. E pela fé e por esta oração, Senhor, eu repreendo toda a força do mal, todo levante do maligno que tem se levantado contra você, contra a sua casa e contra a sua família. Diz o Senhor, todo impedimento, todo embaraço, todo laço do maligno, toda seta maligna que tem se levantado contra a sua casa, contra o seu lar, contra a sua família, que seja quebrado e desfeito todo mal, que haja cura, libertação e restauração e transformação, e que o nome do nosso Senhor seja glorificado. Louvado é o nome do nosso Senhor. Aleluia. Respire fundo e receba a tua bênção em nome de Jesus. Amém? Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar as notificações. E amanhã eu quero voltar ministrando mais sobre o poder sobrenatural da oração nas nossas vidas. Que no dia de hoje o Senhor te honre e te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até mais.